O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba uma visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lá na unidade prisional conhecida como Papudinha, onde está preso, onde acompanhamos a transferência recente. A visita, então, foi marcada para a próxima quinta-feira, dia 22, pela manhã. Bolsonaro, então, que a gente sabe, foi transferido para Papudinha agora e temos essa autorização dessa visita, Josias, no cenário em que a gente discute tanto se Tarcísio perdeu o timing ou não para a indicação à Previdência, vemos Flávio se consolidando, como que podemos ver essa autorização agora, o que os dois devem conversar por lá? Essa visita é importante para a definição dos rumos da direita no país, Natália, da extrema-direita, sobretudo, dessa direita que, definindo-se ou autodefinindo-se como moderada, busca o apoio do Bolsonaro, numa contradição, porque já havia uma previsão antes de o Alexandre de Moraes transferir o Bolsonaro da prisão domiciliar para a Superintendência da Polícia Federal, havia uma autorização dele para que o Tarcísio de Freitas visitasse o Bolsonaro na sua residência, onde ele estava lá em prisão domiciliar. E depois que ele foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes suspendeu todas as visitas, restringiu as visitas aos familiares, aos médicos, tudo autorizado por ele, e políticos não retornaram, exceto os filhos, não retornaram não retomaram os contatos com o Bolsonaro. Agora o Tarcísio reivindicou, a defesa do Bolsonaro solicitou, e ele vai ao aliado, vai conversar com o aliado. Essa conversa é relevante porque, obviamente, só os dois saberão o que vai ser discutido ali na intimidade da Papudinha, mas, obviamente, o Tarcísio de Freitas, que se move, embora diga que está voltado para o projeto de se reeleger em São Paulo, ele se move como um presidenciável ainda, né? Divulgou vídeo criticando o governo federal, depois a mulher dele, a primeira-dama de São Paulo, avalizou o discurso do marido, dizendo que ele, Tarcísio, é o principal candidato a CEO do Brasil, que é preciso trocar o CEO, tirar o Lula e colocar o Tarcísio, tudo isso depois que o Bolsonaro indicou o filho dele. Está aí o Flávio Bolsonaro tentando consolidar sua candidatura presidencial com o aval do pai. E o Tarcísio precisa saber se o Bolsonaro vai levar as últimas consequências da candidatura do filho, e convém a ele saber disso antes do final de março, nos primeiros dias de abril, se tiver ainda pretensões presidenciais, o Tarcísio precisa se desvincular do Palácio dos Bandeirantes, né? Então, essa é uma visita crucial para definir quais serão os rumos da direita no Brasil. Sabemos todos que o Lula é o candidato único da esquerda, até porque não há outro, né? E a direita continua pulverizada, estilhaçada entre os diversos interesses que estão ali gravitando na órbita do Bolsonaro, né? Então, a candidatura do Ratinho Júnior, que já insinuou que deve mesmo se lançar candidato, ao Ronaldo Caiado, que ninguém sabe se será candidato à presidência ou se vai dar meia volta para concorrer ao Senado, e há a dúvida em relação ao Tarcísio de Freitas. O que fará o Tarcísio de Freitas? Então, essa conversa com o Bolsonaro, ela é, do ponto de vista do governador, crucial para saber, e ele diz que não concorrerá à presidência se não obtiver o apoio do Bolsonaro. Então, é uma última oportunidade para que o Tarcísio sinta o pulso do Bolsonaro. Até aqui o Bolsonaro tem sinalizado que não contempla outra hipótese senão a de levar um sobrenome, ou o sobrenome Bolsonaro, às urnas. E parece ter escolhido o seu primogênito como o seu candidato à presidência. Acho que o Tarcísio vai ali, e não há outro motivo para que ele visite o Bolsonaro hoje, senão verificar qual é o sentido da escolha do Bolsonaro e até onde o Bolsonaro deseja levar a candidatura do filho, se vai recuar, se não vai recuar. Então, é importante para o Tarcísio, é importante para a definição da direita
em relação a 2026, e é relevante também para o Lula, que a essa altura considera que o mais adequado para ele, ou menos prejudicial para ele, é que exista um Bolsonaro do outro lado. O Lula está louco para que o Flávio Bolsonaro mantenha a sua candidatura até o final. Ver então se vamos ver Tarcísio saindo desse encontro com um apoio mais claro ou não a Flávio. Como é que vai ficar, na sua opinião, o cenário depois dessa conversa, Sakamoto? O Tarcísio, ele acabou, na verdade, tanto o Tarcísio quanto a Michele Bolsonaro, eles fizeram um gol recentemente, né? Ela conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal, o Tarcísio também, solicitando a remoção do Jair da carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal para Papudinha. Sim, vários bolsonaristas reclamaram, falaram, meu Deus, ele está indo para Papudinha contra a vontade. Né? Na verdade, é claro, a família reclamou, os aliados reclamaram, porque é tarefa deles aproveitar qualquer coisa para reclamar. Só que a Michele e o Tarcísio pediram por conta de... Falaram, a ideia é que ele fosse para domiciliar. Não indo para domiciliar, né, solicitaram, tanto é que depois a Michele até agradeceu, policiais, toda aquela coisa. Por quê? Porque agora o Bolsonaro está num lugar que tem mais espaço, são 64 metros quadrados, 65 metros quadrados, área... um quintal em que ele pode tomar sol a qualquer hora, né, do dia, uma área bem maior para ele, para as coisas dele, né, para receber visitas, uma área mais confortável, mais discreta, inclusive. Então, no final das contas, né, o Tarcísio visita o Bolsonaro agora e o Bolsonaro pode até agradecer o Tarcísio. E aí que acho que tem esse o ponto também. Tá rolando, como eu venho falando aqui, um Game of Thrones dentro do clã Bolsonaro, né? Flávio, Eduardo, Carlos, né? Já Renan não vale, mas e do outro lado a Michele, pelo controle do legado do Bolsonaro, pelo sentido do bolsonarismo. Tem várias pessoas disputando a herança do bolsonarismo neste exato momento, mas dentro do clã tem essa disputa. E essa disputa diz respeito, inclusive, a 2026, a eleição. Flávio conseguiu até agora a unção, ser ungido candidato pelo pai. Só que a Michele queria que fosse ela ou como candidato ou pelo menos como vice, numa chapa como Tarcísio, por exemplo. Né? E o Bolsonaro não queria. Botou, por enquanto, as fichas no Flávio, para quê? Para manter a direita sobre o nome do sangue Bolsonaro, inclusive também para tirar um pouco, afastar um pouco o poder e a disputa da mão da esposa, para garantir, porque ele também não confia tanto no Tarcísio assim, tem medo de que no momento que o Tarcísio assuma a presidência, olha, tentei, perdão, mas o STF barrou, meu amigo, desculpa, hashtag vamos falando. Então, o que acontece? Aí a Michele e o Tarcísio fazem esse ato, é uma vida melhor para o Bolsonaro, e agora o Tarcísio vai lá colher os frutos disso. Isso vai fazer com que haja uma mudança? O tempo vai dizer, porque não depende só disso, tem um monte de coisa. O Centrão pressiona de lado, mas o bolsonarismo raiz pressiona do outro. Tudo isso, na verdade, só vai se desdobrar, só vai se definir. Quer dizer, o prazo máximo, pode se definir antes, mas o prazo máximo para isso se definir no final das contas, Nath, é 4 de abril, que é a data de desincompatibilização máxima, ou seja, quando os detentores de cargo público têm que sair do Poder Executivo, como o governador Tarcísio de Freitas, se quiserem concorrer a um outro cargo.